Novo quadro do programa, João. Melhor goleiro do mundo. Buffon. Para mim, já vou abrir a discussão assim. João, acho que você pode fazer enquete no chat aí. Se puder, faz. Para mim, o João botou aqui no século. Não, no século tem discussão. Eu acho que o do século é o melhor da história, porque eles são cada vez melhores. Mas aí eu tenho só uma questão, que talvez eu continuo achando que tá? Mas talvez não. A posição de goleiro é a que mais evoluiu na história. Perfeito. O Buffon apareceu quando essa evolução, talvez a maior parte dessa evolução já tivesse acontecido. Então, talvez ele não tenha sido o goleiro parte da revolução, digamos assim. Mas, para mim, é o melhor goleiro da história. Então, eu acho que existiu uma melhora técnica muito grande, né, de elasticidade, de reflexo, de potência, disso tudo. Se você pega os goleiros dos anos 60, dos anos 80, dos anos 90, não sei o que são cada vez melhores. Agora, a revolução de jogar com os pés, veio um goleiro depois dele fez, que foi o Manuel Neuer. Para mim, o Neuer tem uma participação muito maior no desenvolvimento da posição do que o Buffon. E embaixo das traves são equivalentes e eu acho o Neuer até superior. Para mim, o Neuer é o melhor goleiro. Assim, Desculpa, Fredinho. Vai lá, Ricardinho. Não, fica à vontade. A gente teve a introdução do preparador de goleiros no futebol, né? Que a partir daí passa a mudar muito a posição do goleiro. E quando vem a obrigatoriedade de você jogar com os pés, porque eu aqui sou um pouco mais velho do que vocês, né? Um pouco mais experiente. Eu ainda sou do tempo que você podia atrasar para o goleiro pegava com a mão, aí ele colocava a bola no campo, aí vinha o atacante, ele pegava na mão de novo, aí ele jogava para o lateral voltava para ele pegava com a mão, e aí o goleiro não tinha que jogar com os pés. Isso mudou, e mudou muito. Eu tenho assim muito do que a Clara falou. Eu acho o Buffon talvez o melhor goleiro da história, sem você ter a obrigatoriedade de jogar muito com os pés. Mas aí o Marcelo foi muito cirúrgico. Aí chega o tal do Manuel, e eu vou te falar uma coisa para você, como diriam lá na minha terra. O que ele pega, o que ele joga com os pés, é algo fantástico. Se eu tivesse que escolher hoje, o maior goleiro que eu vi jogar como goleiro, com as mãos, mas o mais completo, Neuer. Assim, eu acho debaixo das traves o Buffon ligeiramente melhor, tá? Ligeiramente melhor. Enfim, é claro que ele jogou muito mais tempo, ele tem mais clean sheets do que o Neuer na carreira. Acho que proporcionalmente jogo por clean sheet seja muito parecido. Eu tenho na minha cabeça mais defesas impossíveis do Buffon do que do Neuer. É um dado difícil de você sintetizar, né? O que é defesa difícil, né? Numa estatística, assim, é muito difícil você conseguir precisar o que é uma defesa difícil. Mas, assim, sem nenhuma dúvida, assim, o que separa o Neuer do Buffon, além do jogo dos pés, e aí o Neuer é revolucionário e o Buffon não é o título da Champions, né? Que, infelizmente, para Champions, o Buffon não a tem. Os dois têm título de Copa do Mundo, os dois têm, sei lá, o Neuer tem 10 Bundesligas, o Buffon tem 11 títulos da Série A italiana, assim, são magníficos nesse... E o Neuer está continuando, né? Ele pode terminar a carreira com ainda mais títulos do que o Buffon, mas o que me marcou mais, e aí talvez tenha um pé muito grande na nostalgia e no encanto que só acontece quando você está naquela idade, né, infanto-adolescência ali, é o Buffon. Mas eu entendo quem vote no Neuer também, claro. O ano passado, a temporada passada, ele estava no Parma, né? Ele terminou no Parma. Ele fez um jogo de Copa da Itália, não sei se foi contra a Inter. Contra a Inter. Ou contra o Milan, no San Siro. Rapaz, ele faz uma defesa. Eu falei assim, quem é esse menino aí que está no gol? Está começando agora? Uma defesa assim, portentosa, espetacular. É uma pena que ele está parando, mas já deve ter os seus 40 e alguma coisinha, né? Já! 45, 28 como profissional. Rapaz, tem história para contar. Quando o Neuer foi para o Bayern de Munique, foi do Schalke para o Bayern de Munique, quando ele dá esse salto, o Buffon já tinha 15 anos de carreira. Pois é.
O Buffon foi grande em 3 décadas, né? Não, 4. 90, 2000, 2010, 3. 3. É muita coisa. Eu entendo a discussão, mas internamente, para mim, não tem discussão, né? Eu não tenho uma discussão, eu não tenho uma dúvida, para mim, é o Buffon. Seguinte, deixa eu ver se tem mais aqui. Não, na verdade, o João trouxe também um pouco da discussão de quem se aproximou e não só se aproximou, para alguns de vocês, né? Também esteve no mesmo top ou acima. Mas queria aqui, vocês que são bons de memória, não vamos discutir, mas outros nomes aí dos últimos... Cacilhas. O Cacilhas dá aquela Champions de 2002 contra o Leverkusen para o Real Madrid, muito jovem ainda. A bola que ele pega do Robin na final da Copa do Mundo de 2010 também com o pé é espetacular, e fora muitas outras. E goleiro de Real Madrid por quase 15 anos também, né? Não é nada fácil estar no gol do Real Madrid por quase 15 anos. Então, para mim, assim, dos que eu vi foram os 3 maiores e logo depois Rogério Ceni. Neuer, Buffon, Cacilhas, Rogério Ceni. Porque o Rogério Ceni era bom goleiro. Mas o Courtois, Rogério? É difícil porque o Courtois tá jogando agora, joga em mais alto nível, a gente vai lembrar, né, assim, mais de coisas do... Mas eu acho, assim, o Rogério pegou mais de 50 pênaltis, cara. O Rogério é quem mais pegou pênaltis no futebol. O Rogério era bom pegador de pênaltis, tem mais de 100 gols na carreira. O Rogério, acho que tem mais gols de falta do que o Messi, se eu não estou enganado. O Rogério não só na função de goleiro, na função de jogar com os pés, que no Brasil nem era tão necessário, porque na época dele e nos times dele não se precisava tanto fazer, embora ele fizesse bem, mas não era tão determinante no jogo como é hoje, mas ainda fazia bem também. E tem todo o resto de dar vitórias decidindo o jogo aqui e lá, nas duas áreas, assim. O Rogério tem uma coisa que nenhum outro goleiro tem. Tem outros nomes, né? O Peter Cech, Van der Sar, o Dida, né? O Marco ou não? Outro abaixo, né? Acho que tá abaixo, né? Mas ainda assim... Mas, cara, é isso, assim. A gente tem muitos goleiros muito marcantes nessa década, né? Um pouco antes do próprio Oliver Kahn, para a gente tem a memória negativa, mas ele foi um jogador grandioso para a história do Bayern de Munique, né? E para a seleção alemã, inclusive. Então, assim, a concorrência é boa, mas eu acho que está bem destacado esses 3, assim. Buffon, Neuer, Cacilhas, e aí a gente pode debater o quarto. O Marcelo trouxe o nome do Rogério, o Ricardinho trouxe Courtois. Eu vou até falar uma coisa para você, Marcelo. Se eu tivesse que escolher entre Rogério e Marcos para agarrar, eu ficaria com o Marcos. E uma que eu vou falar aqui, que São Paulino vai ficar bravo, mas não tem problema. Estou acostumado. Você falou 50 pênaltis que ele pegou, né? Sim. Se tivesse o VAR, dos 50 eu voltar a 49. Não, tem isso é bastante verdade. Isso é bastante verdade. O Rogério tem a segunda melhor atuação que eu já vi um goleiro fazer, né? Aquela final do Mundial contra o Liverpool. Qual é a primeira? A primeira é um jogo quase intranscendente. É um Barcelona-Manchester City, temporada 14-15. O irrepetível Joe Hart. Cara, ele para o trio MSN, o Barcelona ganha 1-0 o gol do Rakitic, e ele pega, depois vocês colocam os melhores momentos para ver, ele pega uns quase 10 cara a cara de Messi, Suárez e Neymar no auge dos 3. No final do jogo, o Messi dá uma cambalhota, porque ele não sabe mais o que fazer para passar pelo Joe Hart. Eu tava no estádio, foi o meu primeiro jogo de Champions no estádio, e eu falei, se for assim todo dia, eu não sabia o que era futebol até ontem. Foi a maior atuação que eu já vi um goleiro ter. O time dele já tinha perdido na ida, perdeu na volta e tal, mas eu nunca vi alguém parar 3 atacantes tão bons em 90 minutos. O João tá lembrando aqui do Courtois na final de 2022. Recentíssimo, também. Né? O Rafael Moreira mandou o superchat pra gente dizendo que o maior goleiro da história se chama Rogério Ceni, mas como não é europeu, a gente desvaloriza muito, não só pelos gols, mas é o que mais pegou pênaltis, e a gente falou um pouquinho justamente sobre isso.